Antes mesmo de inspirar o icônico filme Invocação do Mal, a história da família Perron já era aterrorizante por si só. Porém, os próprios membros da família afirmam que a adaptação para o cinema não é completamente fiel. De acordo com Andrea Perron, uma das filhas, os eventos reais que vivenciaram eram ainda mais intensos e assustadores. Andrea documentou esses acontecimentos em uma trilogia de livros. E atualmente, viaja pelo mundo realizando palestras para compartilhar os detalhes perturbadores de sua experiência. E é exatamente isso que iremos explorar neste vídeo. Bem-vindo ao canal News Web Doc, onde mergulhamos em histórias de mistério, suspense e terror. Se você é apaixonado por narrativas sobrenaturais e acontecimentos inexplicáveis, está no lugar certo. Aqui, lançamos semanalmente 3 conteúdos fascinantes que irão te prender do início ao fim. Não se esqueça de apoiar o canal com seu like, inscrever-se e compartilhar sua opinião nos comentários, além de sugerir temas que gostaria de ver por aqui. A história da família Perron começou a tomar um rumo inesperado anos antes de sua mudança para a fazenda. Roger, o pai, decidiu trazer para casa um filhote de cachorro que logo se tornou o centro das atenções da família, especialmente para Andrea, que desenvolveu uma conexão especial com o animal. O nome escolhido para a cadela foi Bathsheba, um nome que, sem que eles soubessem, estava profundamente ligado aos mistérios que cercariam suas vidas mais tarde. Enquanto aguardava Andrea terminar sua aula, Carolyn, a mãe, distraía-se lendo um jornal. Um anúncio específico chamou sua atenção, mas ela o ignorou momentaneamente, levando o jornal para casa. Naquela noite, após colocar as filhas para dormir, resolveu examinar o jornal com mais calma e encontrou uma propriedade à venda que parecia chamar por ela de forma inexplicável. Fascinada pela descrição, ela não hesitou em agendar uma visita para o dia seguinte. Sem consultar Roger ou mencionar o plano às crianças, Carolyn visitou a fazenda sozinha, deixando as filhas sob os cuidados de uma amiga. Assim que pisou no local, sentiu-se inexplicavelmente atraída pela propriedade. Convencida de que aquele seria o lar perfeito para sua família, ela usou todas as economias que tinha para garantir a compra. Carolyn ficou com apenas o dinheiro necessário para se manter e alimentar as crianças até o retorno do marido, que estava viajando a trabalho. Infelizmente, antes mesmo da mudança para a fazenda, a família vivenciou um acontecimento devastador. A cadela Bathsheba foi atropelada por um carro em um acidente que Andrea nunca conseguiu superar, se culpando pelo ocorrido. Quando Carolyn finalmente revelou a Roger que havia adquirido a fazenda, ele ficou indignado. A ideia de gastar todo o dinheiro da família sem consultá-lo parecia absurda. No entanto, o que Roger não sabia era que essa decisão seria o ponto de partida para uma sucessão de eventos inexplicáveis e aterrorizantes que assombrariam suas vidas e marcariam seu lugar na história como um dos casos mais assustadores já registrados. Depois de muita insistência, Carolyn finalmente convenceu o marido a visitar a propriedade. Assim, toda a família foi conhecer o local que, à primeira vista, parecia promissor. O dono atual da fazenda, um senhor de idade avançada, estava relutante em se mudar, mas a pressão de seu filho o forçava a tomar essa decisão. Vivendo isolado em uma região distante de seus familiares, ele parecia resignado em deixar o lugar. Quando a família Perron chegou à fazenda, ficaram imediatamente impressionados. Era uma propriedade vasta, cercada por áreas arborizadas, riachos e pequenos lagos. Nos anos 1970, o valor da fazenda era de cerca de $72 mil, um preço considerado justo para a época. Além disso, o local incluía um celeiro antigo e uma casa histórica, construída no ano de 1680 e mantida praticamente intacta desde 1736. A família Perron seria a primeira a viver ali após 6 gerações da família Richardson habitarem o lugar. Após muita hesitação inicial, Roger acabou concordando com a mudança e a família começou os preparativos. No início de janeiro, finalmente se mudaram para a nova casa. No mesmo dia em que descarregaram o caminhão de mudanças, uma forte nevasca começou a cair. Mesmo assim, o antigo proprietário fez questão de puxar Roger para uma conversa particular.
Enquanto caminhavam pela neve, ele disse: "Pelo bem de sua família, deixe as luzes acesas à noite." Roger achou aquilo estranho, mas interpretou como um gesto de preocupação, acreditando que o homem queria garantir a segurança das crianças, já que os quartos ficavam no andar superior e o banheiro no térreo. Mais tarde, Roger ficou sabendo por vizinhos que as luzes da casa nunca eram apagadas à noite, algo que ele considerou curioso. Desde o primeiro dia, Carolyn começou a ouvir ruídos estranhos vindos da casa. Sempre que tentava comentar sobre isso com o antigo morador, ele mudava de assunto, evitando qualquer explicação. Além disso, desde que entrou no local, Carolyn sentiu um peso inexplicável, uma tristeza que não fazia sentido, já que aquela casa era o lugar que sempre sonhara. Embora a propriedade fosse muito antiga, possuía um sistema de aquecimento moderno. Porém, mesmo com o aquecedor funcionando, a casa parecia não reter calor. Para piorar, todas as lareiras estavam seladas, algo incomum para uma casa daquela época, especialmente em uma região onde o inverno exigia aquecimento constante. No dia da mudança, Roger entregou uma caixa a Andrea e pediu que ela a levasse para a cozinha. Quando chegou lá, Andrea viu o antigo proprietário, o Sr. Kenyon, terminando de recolher suas coisas. Ao lado dele, parado próximo à porta, estava um homem vestido de forma estranha, com roupas que pareciam sair de outra época. Educada, Andrea cumprimentou o homem, mas ele não respondeu. Pensando que ele não a ouvira, ela continuou seu caminho até a cozinha e entregou a caixa à mãe. Curiosa, Andrea perguntou a Carolyn quem era o homem ao lado do Sr. Kenyon. Surpresa, Carolyn afirmou que não havia ninguém ali. Momentos depois, outra filha, Christine, entrou na cozinha e fez a mesma pergunta. Quem é o homem com o Sr. Kenyon? Mais uma vez, Carolyn respondeu que não havia ninguém além do antigo proprietário na casa. Pouco tempo depois, Nancy, outra das irmãs, mencionou ter visto um homem desconhecido na sala. Apesar das repetidas observações das crianças, Carolyn atribuiu tudo à imaginação delas, já que o ambiente estava caótico devido à mudança, com muitas pessoas ajudando, além de cachorros e gatos. Porém, os animais da família pareciam ter um comportamento estranho desde o início. Eles se recusavam a entrar na casa e, quando forçados, ficavam inquietos e choravam constantemente. Pouco tempo depois, um dos cães morreu de forma inesperada, algo que marcou profundamente a família. A tristeza que Carolyn sentiu desde o primeiro dia só aumentava. Andrea, sendo a filha mais velha com 12 anos, também percebia esse peso, mas tentava manter o clima leve para ajudar a mãe. Mesmo assim, era difícil ignorar a sensação constante de que alguém, ou algo, estava observando todos os seus movimentos. Na segunda ou terceira noite, Cindy, de apenas 8 anos, foi até o quarto de Andrea e pediu para dormir com ela. Afirmou que ouvia vozes em seu quarto e estava com muito medo. Andrea tentou tranquilizá-la, sugerindo que talvez fosse o som de alguém falando durante o sono, mas no fundo, também sentia que algo estava errado. Com o passar dos dias, os eventos estranhos e inexplicáveis se tornaram mais frequentes. Carolyn sentia que a casa, apesar de ser o lar que sempre desejou, escondia algo muito sombrio, algo que ela jamais poderia ter imaginado ao adquirir a fazenda. Eventos sem explicação começaram a acontecer dentro da casa. Era como se as próprias paredes ganhassem vida, rangendo, batendo e emitindo sons que pareciam sussurros. Carolyn notou que objetos frequentemente desapareciam misteriosamente, como se tivessem vontade própria. A vassoura, por exemplo, parecia mudar de lugar sozinha, surgindo em diferentes cômodos da casa sem qualquer explicação lógica. Além disso, Carolyn começou a ouvir ruídos incomuns, como arranhões vindos da direção da chaleira, mesmo quando não havia ninguém na cozinha. Ela também encontrou pequenas pilhas de sujeira no meio do chão, embora tivesse limpado completamente a área poucas horas antes. Em uma entrevista, Cindy Perron, a segunda mais nova das irmãs, relatou que seus brinquedos frequentemente desapareciam ou eram movidos para lugares diferentes. Eu os encontrava em posições que não eram as que os deixei, ou empilhados debaixo da cama. Então, eu corria até minhas irmãs e perguntava:
Ei, quem mexeu nos meus brinquedos? Elas sempre negavam, dizendo, por que eu faria isso? Esses acontecimentos só foram discutidos abertamente muito tempo depois. Andrea, a mais velha das irmãs, também teve experiências inquietantes. Muitas vezes ela acordava no meio da noite com suas irmãs mais novas entrando em seu quarto, chorando e procurando conforto. Cindy, então com 8 anos, afirmou que ouvia uma voz ameaçadora no quarto que dividia com April. Essa voz repetia incessantemente: há 7 soldados mortos nas paredes. Desde o início, todas as irmãs sentiram que a casa estava repleta de presenças espirituais. Embora a maioria dessas entidades parecesse inofensiva, algumas delas transmitiam um sentimento de ameaça. As irmãs chegaram a fazer amizade com um espírito que chamavam de Manny, que, de acordo com Cindy, era gentil e reconfortante. Nos primeiros meses, uma mulher vinha todas as noites me beijar na testa. Eu achava que era minha mãe, contou Cindy. Andrea acrescentou: mamãe tinha cheiro de sabonete, mas esses espíritos cheiravam a flores e frutas. Porém, nem todos os espíritos eram amigáveis. Algumas noites, a família era acordada por uma voz que chamava desesperadamente pela mãe. Pontualmente, às 5h15 da manhã, algo invisível levantava suas camas. Além disso, um odor de carne podre permeava a casa, deixando todos desconfortáveis. Portas se fechavam sozinhas, sem nenhuma explicação. Em uma manhã, antes do amanhecer, Carolyn acordou e viu uma figura ao lado de sua cama. Era uma mulher idosa com a cabeça pendendo para o lado, vestindo um vestido cinza antigo. Uma voz grave e ameaçadora ecoava: saia, vou expulsá-los com morte e tristeza. Esses eventos acabaram se tornando insuportáveis para a família. Na tentativa de compreender o que estava acontecendo, Carolyn começou a investigar a história da Old Arnold Estate. Ela descobriu que a propriedade havia pertencido à mesma família por 8 gerações na realidade, e que muitos de seus membros tinham falecido em circunstâncias misteriosas ou trágicas. Essas revelações trouxeram à tona ainda mais perguntas sobre a origem dos fenômenos que atormentavam os Perron. Afogamentos em um riacho, assassinatos e suicídios marcaram a história da propriedade. Durante várias gerações, uma extensa família viveu e morreu na antiga casa. Andrea Perron, uma das moradoras, declarou: alguns deles nunca nos deixaram. Segundo informações divulgadas por um antigo registro público conhecido como Livro Negro de Burrillville, relatava uma série de tragédias associadas à propriedade. Ele documentava 2 suicídios por enforcamento, um suicídio por envenenamento, o assassinato de uma criança de 11 anos chamada Prudence Arnold por um trabalhador rural, 2 afogamentos e mortes causadas por congelamento, além de outras perdas trágicas. No entanto, a veracidade de alguns desses relatos, como o caso de Prudence Arnold, foi amplamente questionada. Historiadores locais destacaram que o registro oficial de óbito de Prudence indicava que ela faleceu em Oxbridge, Massachusetts, e não na fazenda. O documento ainda especificava que a causa da morte foi garganta cortada, o que contradizia o nome de Bill Norton, mencionado no livro de Andrea Perron. Alguns sugerem que o nome de Prudence e sua morte trágica foram incluídos na história para reforçar a conexão com as assombrações reportadas. A família Perron enfrentou dificuldades financeiras após se mudar para a propriedade e não teve escolha a não ser permanecer no local, já que todos os seus recursos haviam sido investidos na compra da casa. Inicialmente, os espíritos presentes pareciam pacíficos, mas com o tempo, uma presença mais violenta e assustadora começou a se manifestar. Entre todas as entidades que assombravam o local, uma mulher chamada Bathsheba Sherman foi considerada a mais maligna. Esse espírito parecia ser a origem de objetos que voavam pela casa e vidros que se quebravam sem motivo aparente, frequentemente representando perigo para os moradores. Bathsheba tinha uma hostilidade especial em relação a Carolyn Perron. Em uma ocasião, enquanto Carolyn estava sentada na sala, sentiu uma dor aguda na perna. Ao olhar, percebeu que havia uma ferida sangrando, como se tivesse sido feita por uma grande agulha. Segundo Andrea Perron, o espírito parecia se considerar a verdadeira dona da casa e via Carolyn como uma rival, intensificando sua fúria contra ela. Ao longo de uma década,
Bathsheba submeteu Carolyn a tormentos constantes, tanto físicos quanto emocionais. Além de causar ferimentos, o espírito a aterrorizava de maneira contínua, deixando-a exausta e emocionalmente abalada. Enquanto isso, Roger Perron, o pai da família, parecia ser tratado de forma diferente pela entidade. Ele era alvo de gestos carinhosos e até mesmo insinuações de afeto, segundo algumas fontes. Mais tarde, os roteiristas e o diretor do filme Invocação do Mal usaram as histórias de Bathsheba Sherman como principal inspiração para o enredo. Grande parte dos eventos aterrorizantes descritos no filme foi baseada nos relatos da família Perron sobre os horrores causados por essa entidade. Embora Bathsheba Sherman possa parecer um personagem criado para um filme de terror, ela realmente existiu. Nascida em 1812, em Rhode Island, Bathsheba Tyler casou-se com Judson Sherman, também de Rhode Island, em Thompson, Connecticut, no dia 10 de março de 1844. O casal vivia confortavelmente, com Judson dedicado ao trabalho na fazenda, enquanto Bathsheba cuidava de casa e do filho Herbert, nascido em 1849. Há quem diga que eles tiveram mais 3 filhos, todos falecidos antes de completarem 7 anos. Contudo, os registros do censo não confirmam essa informação. Um registro genealógico informal sugere que os outros filhos seriam Julia, nascida em 1845, Edward, em 1847, e George, em 1853. É possível que essas crianças tenham morrido antes do censo seguinte e, por isso, não tenham sido documentadas oficialmente, mas nenhuma prova definitiva foi encontrada para confirmar ou negar a existência deles. Embora levassem uma vida reservada, o casal Sherman frequentemente era alvo de rumores na comunidade local. Muitos acreditavam que Bathsheba praticava feitiçaria ou magia negra, uma suspeita que ganhou força após a misteriosa morte de um bebê sob seus cuidados. Durante a autópsia foi descoberto que o crânio da criança havia sido perfurado por um objeto pontiagudo, possivelmente uma agulha de costura, levando à especulação de que o ato poderia ser parte de um ritual satânico. Esses boatos fizeram com que Bathsheba enfrentasse um julgamento, mas como não havia provas suficientes para incriminá-la, ela foi considerada inocente. No entanto, a decisão judicial não silenciou as fofocas, e muitos continuaram a acreditar que o bebê havia sido sacrificado ao demônio. Bathsheba faleceu em 25 de maio de 1885, e Judson morreu 4 anos depois. Há rumores na internet de que seu corpo teria endurecido como pedra no momento de sua morte, ou que ela teria falecido devido a uma misteriosa paralisia que deixou os médicos perplexos. A causa exata de sua morte permanece desconhecida, mas seu túmulo ainda pode ser visitado no cemitério Batista Histórico no centro de Harrisville, Rhode Island. Por conta da falta de evidências concretas sobre suas supostas práticas ocultas, algumas pessoas acreditam que Bathsheba não foi o espírito responsável pelas assombrações na Old Arnold Estate e na família Perron. Além disso, Bathsheba nunca viveu na propriedade, mas sim em uma fazenda próxima. De acordo com o jornal The Providence Journal, há teorias de que o espírito atormentador da Old Arnold Estate seria, na verdade, o de uma mulher chamada Senhora John Arnold, que supostamente se enforcou no celeiro da fazenda no século XVIII. Contudo, registros históricos indicam que a única Senhora John Arnold que morreu dessa forma faleceu no século XIX, em 1866, e em sua própria residência, a cerca de 1 milha da Old Arnold Estate. Assim, a conexão entre Bathsheba Sherman e a propriedade nunca foi comprovada. A ideia de que Bathsheba Sherman era a entidade responsável pelas assombrações na Old Arnold Estate foi, na verdade, uma hipótese levantada pelos renomados investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Eles não perderam a chance de explorar os eventos estranhos e perturbadores que estavam afetando a família Perron na propriedade. No filme, Carolyn Perron é retratada como quem procura os Warrens diretamente, pedindo ajuda para investigar as ocorrências na casa. No entanto, na realidade, foi uma amiga próxima da família, chamada Bárbara, quem entrou em contato com o casal enquanto eles trabalhavam em outro caso em Connecticut.
Andrea Perron mais tarde explicou. Nós nunca os chamamos. Foi nossa amiga Bárbara quem foi falar com eles em Putnam, porque eles já estavam atuando na região e ouviram falar de nossa situação. Durante os 10 anos em que os Perrons viveram na propriedade, os Warrens teriam visitado a casa várias vezes. No entanto, ao contrário do que é mostrado no filme, suas intervenções não trouxeram resultados significativos. Por exemplo, no filme Invocação do Mal, há uma cena aterrorizante em que Carolyn Perron é atacada durante um jogo de esconde-esconde. Esse evento foi inspirado em algo que, segundo relatos, foi ainda mais assustador na vida real. As filhas da família brincavam de esconde-esconde, e em um desses jogos, cerca de 6 meses após se mudarem para a casa, a jovem Cindy decidiu se esconder no depósito de lenha. Ela encontrou uma caixa de madeira com uma tampa simples e se enfiou dentro, puxando a tampa para fechar o espaço. No entanto, quando tentou sair, percebeu que a tampa não se movia. Desesperada, Cindy começou a gritar e empurrar a tampa, mas ela parecia presa. Depois de cerca de 20 minutos de pânico, temendo sufocar, sua irmã Nancy a encontrou e conseguiu abrir a tampa sem esforço, libertando uma Cindy completamente em pânico. Com base nas histórias da família, os Warrens levantaram a teoria de que Bathsheba Sherman era o espírito responsável pelas manifestações. Carolyn relatou que tinha sentido uma dor semelhante a uma picada de agulha, o que os Warrens associaram às acusações feitas contra Bathsheba de ter usado uma agulha para ferir uma criança no passado. O casal também alegou que Bathsheba havia assassinado sua própria filha em um ritual satânico e em seguida tirado a própria vida, possivelmente para permanecer na propriedade como um espírito vingativo. Eles afirmaram que Bathsheba se enforcou e associaram isso às aparições relatadas por Carolyn de uma figura feminina com uma corda no pescoço. No filme, Ed e Lorraine Warren conseguem realizar um exorcismo bem-sucedido, livrando a casa do espírito de Bathsheba e salvando Carolyn e sua filha April. Contudo, na realidade, o casal não teve tanto sucesso em ajudar a família Perron, e as experiências sobrenaturais continuaram a assombrá-los enquanto permaneceram na propriedade. Durante uma de suas visitas à propriedade, os Warrens teriam realizado uma sessão espiritual na companhia de um padre e de um médium, com o objetivo de estabelecer contato com os espíritos que atormentavam os Perrons. Durante o ritual, Carolyn supostamente foi possuída pelo espírito de Bathsheba. Relatos dizem que ela começou a falar em idiomas desconhecidos e chegou a levitar. As 5 filhas da família foram mantidas longe do local, mas Andrea afirmou que ela e sua irmã Cindy se esconderam para assistir em segredo. Em suas memórias, Andrea descreveu o episódio como aterrorizante. Achei que fosse desmaiar. Minha mãe começou a falar em uma língua que parecia de outro mundo, com uma voz que não era dela. A cadeira em que estava levitou, e ela foi arremessada para o outro lado do cômodo. Cindy, que estava com Andrea, também recordou o evento como algo extremamente assustador. Os Warrens tentaram ajudar, mas parece que tudo ficou ainda pior com a presença deles. Preocupado com a saúde mental de Carolyn, Roger Perron acabou expulsando os Warrens da propriedade, proibindo qualquer investigação adicional. Anos depois, Roger relembrou o ocorrido. Ela estava completamente possuída. Seu corpo ficou todo contorcido e isso durou horas até que conseguiram libertá-la. Depois disso, expulsei os Warrens de lá. A família continuou enfrentando fenômenos sobrenaturais até 1980, quando finalmente conseguiram vender a propriedade. Eles se mudaram para a Geórgia em busca de uma nova vida, deixando para trás os anos de tormento. Durante esse período, as filhas fizeram o possível para evitar o contato com os eventos estranhos, mas o impacto da experiência foi duradouro. Em contrapartida, Norma Sutcliffe, que adquiriu a propriedade em 1987, refutou as histórias dos Perrons. Ela afirmou categoricamente que a casa nunca foi assombrada, nem por Bathsheba, nem por quaisquer outros espíritos. Após o lançamento do filme Invocação do Mal, Norma chegou a processar os estúdios responsáveis, alegando que os fãs invadiam a propriedade constantemente, causando danos e transtornos. Em 2019, a casa foi novamente colocada à venda e adquirida por Corey e Jennifer Heinzen. Diferentemente de Norma,
O casal relatou vivenciar fenômenos paranormais, como sons de passos e portas que batiam sozinhas. Contudo, afirmaram que as ocorrências eram muito menos intensas do que as descritas pela família Perron. Ao contrário dos antigos moradores, Corey e Jennifer decidiram aceitar os eventos sobrenaturais como parte da experiência de viver ali. Nos primeiros meses, dormiram em uma pequena ala da casa, evitando explorar demais o espaço principal, por receio de desrespeitar os espíritos. Quando finalmente abriram a porta para a área principal, foram surpreendidos por uma figura sombria. Corey descreveu a cena. Era uma forma escura, parada perto da porta, apenas nos observando. Jennifer perguntou: "O que é isso?" "Component placement", e eu respondi: "É uma sombra." Ela se moveu rapidamente. Jennifer ficou impressionada e disse: "Isso é incrível." Jennifer acrescentou: "Não era algo assustador. Não senti nenhuma energia maligna." Estávamos cheios de expectativa. Mesmo com os relatos de Corey Heinzen sobre eventos sobrenaturais na antiga propriedade Arnold, muitas pessoas ainda permanecem céticas quanto à existência do sobrenatural. Apesar das críticas, a família Perron defende veementemente a veracidade de sua história. Em uma entrevista ao USA Today, Andrea Perron declarou: "Minha mãe e eu preferiríamos ficar em silêncio para sempre a inventar algo falso. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser, mas eu sei exatamente o que vivemos." Lorraine Warren também afirmou que os acontecimentos na propriedade Arnold ainda a assombravam profundamente. As coisas que presenciamos lá foram indescritivelmente aterrorizantes. Até hoje, falar sobre isso me afeta. Por outro lado, há detratores notáveis dessa narrativa, como Steven Novella, neurologista e presidente da Sociedade Cética da Nova Inglaterra. Conhecido crítico do trabalho dos Warrens, Novella já afirmou: "Os Warrens eram mestres em contar histórias de fantasmas. Dá para fazer vários filmes baseados no que eles narravam, mas não há nenhuma evidência concreta que sustente essas histórias." Apesar das controvérsias, a família Perron apoiou o filme Invocação do Mal. Andrea elogiou o elenco afirmando: "Os atores são perfeitos. Eles realmente capturaram como éramos na infância, tanto em aparência quanto em personalidade." Ela também destacou o trabalho do diretor James Wan, dizendo que ele conseguiu retratar com precisão a essência do que a família enfrentou. Embora Invocação do Mal tenha estreado em 2013, o interesse pelo filme e pelos eventos reais que o inspiraram continua forte. Um dos comentários mais populares no Reddit traz uma visão crítica. Os Warrens eram conhecidos por exagerar os fatos, adicionando detalhes dramáticos para atrair a atenção da mídia e vender livros. Em todos os casos investigados por eles, havia uma alegação de possessão demoníaca. Além disso, muitas das famílias envolvidas enfrentavam dificuldades financeiras e estavam à beira de perder suas casas. Apesar dessas alegações céticas, muitos ainda acreditam que a família Perron realmente foi vítima de tormentos sobrenaturais causados por um espírito malévolo, possivelmente o de Bathsheba Sherman. A história da família Perron e os mistérios sombrios da antiga propriedade Arnold permanecem como um dos relatos mais intrigantes e controversos do sobrenatural. É uma narrativa carregada de tensão, medo e incertezas, que ultrapassa os limites do imaginável, misturando o horror da ficção com os ecos assustadores de uma possível realidade. Independentemente de onde você esteja neste debate, cético ou crente, não há como negar que as histórias sobre as assombrações na propriedade Arnold evocam um fascínio quase irresistível. Por trás de cada porta que range, cada sombra que se move e cada relato sussurrado, há um convite para refletir sobre os limites entre o que conhecemos e o que não conseguimos explicar. Seriam essas histórias o resultado de mentes criativas, explorando medos antigos e transformando-os em narrativas poderosas? Ou poderiam ser um vislumbre perturbador de algo que desafia nosso entendimento lógico e científico? Para aqueles que ousam acreditar, o espírito de Bathsheba Sherman e as experiências paranormais da família Perron são uma prova viva de que o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos. Para os céticos, essas histórias servem como um lembrete de como o medo pode se transformar em lendas
E como nosso desejo por respostas pode criar fantasmas onde há apenas sombras. No entanto, a verdade, seja ela sobrenatural ou profundamente humana, continua sendo um mistério, escondida entre os ecos de risos e gritos, na escuridão da antiga propriedade Arnold. Talvez nunca saibamos com certeza o que aconteceu naquela casa, mas a história continua a capturar mentes e corações, mantendo viva a chama da curiosidade. Porque no final das contas, é isso que torna essa história tão poderosa. O poder de nos levar a questionar o que é real e o que habita as fronteiras do impossível. Você está pronto para olhar além do véu da realidade? O próximo capítulo dessa história já está sendo escrito. E seja na tela, em páginas ou na imaginação de quem ousa ouvir, ele promete ser tão assombroso quanto fascinante. Gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que chegou até o final deste vídeo. Sua companhia e interesse tornam possível trazermos histórias tão intrigantes e emocionantes como esta. Se você gostou do conteúdo e quer continuar explorando temas que desafiam a lógica e despertam nossa curiosidade, não se esqueça de se inscrever aqui no canal News Web Doc. Ative o sininho para receber todas as notificações e nunca perder nossas novidades. Aproveite também para deixar seu like e nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Queremos saber a sua opinião. O que você achou dessa história? Acredita no sobrenatural ou acha que tudo não passa de imaginação? Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoramos interagir com vocês. E claro, não guarde este vídeo só para você. Compartilhe com seus amigos, familiares ou qualquer pessoa que, como você, adore mergulhar em mistérios e narrativas fascinantes. Quanto mais, melhor. Juntos podemos explorar o desconhecido. Obrigado por fazer parte dessa jornada e até o próximo vídeo.